Oi, gente, boa noite. Ei, Laura. Laura. Ei, Guilherme. Ei, Amanda. Boa noite. Tudo bem aí, gente? Desculpa a demora, tá? Eu acabei de chegar e estava aqui ligando as coisas. Demorou um pouquinho. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem aqui. Tudo com você? Como que foi? Oi? Vocês falaram junto aí. Eu queria perguntar como que foi a experiência de fazer o simulado, o que vocês acharam? Eu achei cansativo fazer tudo de uma vez, porque eu fiz o simulado na hora que ele saiu de manhã no domingo. Aí eu fiz tudo de uma vez só. Calma aí, os 2 dias, não, né? Não, eu fiz tudo no domingo de manhã mesmo. Fiquei a manhã inteira fazendo. Então, mas vocês receberam o dia 1 e o dia 2, né? Esse último fim de semana foi o dia 1, linguagens, é isso, É, né? isso mesmo. Foi Ah, isso. tá. Foi de humanas. Aí eu fiz na hora que saiu a de humanas. Ah, tá. E a de exatas e ciências. Domingo agora. Ah, tá. Ainda vai ser o próximo. Então, beleza. Aí na outra semana, na aula da próxima semana, a gente comenta as questões, tá? Tanto eu quanto o Thiago. Melhor parte desse simulado foi só a redação. É mesmo? Foi sobre o quê? Formas de melhorar a vacinação no Brasil. Acho que foi isso. Que bacana. Por falar em vacina, vacinei hoje. Muito feliz, graças a Deus. Eu vacino dia 31, tá, teacher? Ah, que beleza, tá planejando uma pequena aglomeração. Você tá na contagem regressiva aí, né? Dia 31 da... O quê? Segunda, né? Terça. Segunda ou terça? Terça. Ah, maravilha. Ei, Radija, boa noite. Olha, gente, tá faltando uma galera aqui, hein? Cadê o pessoal? Deixa eu mandar aqui no grupo. Vamos lá. Mandei aqui no grupo. Vocês têm um grupo separado aí para vocês, gente? Manda para o pessoal aí, para eles entrarem para a aula. Pessoal, então vamos lá. Então, me ajuda a lembrar aqui onde a gente parou na aula passada. A gente estava vendo os cálculos químicos, né? Eu não me lembro até qual exemplo que a gente chegou. Vocês podem me ajudar, por favor? Olha só. Quem anota aí pode falar para a gente onde que a gente parou? Tem alguém aí? Eu tô dando aula sozinha aqui. Cadê vocês? Até essa parte já passou, mas para frente. Essa parte já passou. Eu acho que a gente parou aqui no volume molar, não é? Volta para trás, só mais um para me ver. O Acho 8. que foi aqui. Isso, foi no outro mesmo. No outro, né? Então, a gente falou aqui na aula passada de quantidade de matéria, que ela é expressa em número de mol, né? Toda vez que fala quantidade de matéria, a unidade de medida é mol. E a gente representa mol, igual, por exemplo, se você falar de velocidade, você representa pela letra V, né? Velocidade é V. E quantidade de matéria é N, corresponde a um valor em mol, tá bom? Então, aí a gente fez alguns exemplos, né, para transformar massa para mol.
Que grandeza que a gente precisa, gente, para transformar a massa para mol? De qual informação que a gente precisa? Por exemplo, aí, nesse caso, olha só, a pergunta é: qual é a quantidade de matéria presente em 880 gramas de CO2? Eu preciso saber qual é a massa de um mol de CO2. Se eu souber a massa de um mol de CO2, eu sei quantos mols que existem em 880 gramas. Não é? Não é fácil? Só montar uma regra de 3? Vocês estão vendo lá na matemática também? Então, olha só. Para a gente, toda vez que a gente quiser transformar massa para mol ou mol para massa, a gente vai precisar da grandeza chamada massa molar, tá? Então, então vamos lá. Na aula passada, acho que a gente fez alguns exemplos. Vamos recapitular aqui. Esse aqui nós fizemos, aí vamos supor que a gente tenha que calcular. Acho que a gente fez do Na ao H, vocês anotaram aí? Ô, gente, cadê vocês, hein? Que silêncio! Não? Olha só, vamos pensar aqui, olha. Qual é a quantidade de mol de ácido sulfúrico, H2SO4, presente em 49 gramas desse ácido? 49 gramas desse ácido aqui equivalem a quantos mols? Como que eu faço para saber isso? Olha só, eu quero saber, na massa de 49 gramas, eu tenho quantos mols desse ácido? Vamos lembrar que o mol é aquela unidade própria da química, né? É a dúzia da química. Então, quando eu falo um mol, a quantidade de partículas em um mol é aquela quantidade gigante, aquele número que o Thiago passou lá para vocês, 6,02 vezes 10 a 23. Agora, quando eu quero transformar um mol para massa, vai depender da substância. Cada substância tem a sua massa. Então, a gente precisa aqui dos dados das massas atômicas, né? Aí, olha só. Se o hidrogênio é igual a 1, o enxofre é igual a 16, e o oxigênio, desculpa, troquei aqui, o enxofre é igual a 32, e o oxigênio é igual a 16, como que a gente calcula essa massa molar, gente, para saber qual é a quantidade de mol presente em 49 gramas? Como que eu faço isso? Quem pode me ajudar? Tem que calcular um por um, o número de elementos que ele tem, e você multiplica pela a numeração dele, número atômico. Pela massa, né? Aqui nós temos massa. as massas. Isso. Então, olha só. Na fórmula, a gente tem 4 oxigênios. Como cada oxigênio tem massa 16, 4 vezes 16 dá 64. Nós temos também o enxofre. O enxofre tem um átomo só na fórmula. E cada um tem a massa 32. Então, olha só. 32. E o hidrogênio tem 2 na fórmula. E cada hidrogênio tem massa 1. Então, a gente fica assim, ó. 2 vezes 1 igual a 2. Somando isso tudo aqui, ó, nós temos a massa de 98 gramas. 98 gramas a cada mol. Essa é a massa molar do ácido sulfúrico. Então, a regra de 3 aqui, olha. Se 1 mol de ácido sulfúrico tem 49 gramas, tem 98 gramas, qual é a quantidade de mol presente em 49 gramas? E aí? Tá fácil ou difícil essa conta aqui? Só multiplicar cruzado agora. Ou melhor do que isso, olha, para não ter que multiplicar cruzado, se é regra de 3 não fala de proporção, a segunda linha ela é sempre proporcional à primeira. 49, ele veio do 98, né? O que aconteceu com o 98 para ele virar 49? Que operação foi feita?
Ele diminuiu? Ou se dividiu? Ele diminuiu, mas aí aqui a gente só vai falar dessa diminuição por meio da divisão e não da subtração. Olha só, a segunda linha, ela é a metade da primeira. Então, olha só, porque 98 dividido por 2 é igual a 49. Então, esse x aqui, que está debaixo do 1, ele também tem que ser a metade do valor que está acima dele. Se em cima a gente tem 1, então esse x aqui é igual a 0,5. É a metade. 0,5 mol. Beleza? Se fizer a multiplicação cruzada, igual quem falou foi o Guilherme, vai dar certo também? Com certeza. Porque a multiplicação cruzada é a mesma conta. Ó. Na multiplicação cruzada, a gente faz x vezes 98 é igual a 1 vezes 49. Então, o x, para ele ficar sozinho aqui, ó, no lado esquerdo, né? Ele vai ficar assim, x vai ser igual a 49 do outro lado, dividido por 98. Isso aqui dá 0,5, tá? Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, essa é a transformação que relaciona massa com mol. Só que o mol, ele é tão versátil que ele serve, além da gente relacionar com quantidade de partículas, que é aquela quantidade enorme, né? 6,02 vezes 10 a 23. A gente consegue relacionar também com massa, a partir da massa molar, e ainda consegue relacionar com volume. Olha só que tanto de utilidades, né, que o mol tem. Então, para relacionar com volume, aí a gente chega aqui na nossa próxima grandeza, que é a grandeza chamada volume molar, a grandeza número 9. Olha só, se massa molar é a massa de 1 mol, então o volume molar é o volume de 1 mol também, né? Só que a gente só fala em volume quando a substância ela é gasosa, tá? A gente só fala em volume de gases. Então, o que é volume molar? É o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás. Só que esse volume, gente, ele vai depender de duas variáveis, que é a temperatura e a pressão, tá? Então, o volume ocupado por um gás, ele vai depender da temperatura e da pressão. Vocês lembram quando a gente estava vendo os estados físicos da matéria? Aí a gente viu a diferença na organização que tem do sólido para o líquido para o gasoso? Vocês lembram que no sólido as partículas estão bem assim, bem grudadas, não tem nem espaço para elas se moverem. No líquido, elas já dão uma afastada. E no gás, elas estão totalmente agitadas, estão totalmente livres, tá? Então, uma propriedade dos gases é que eles ocupam todo o recipiente onde eles estão contidos. E aí, esse volume que eles vão ocupar, né, no determinado ambiente, vai depender dessas duas variáveis, temperatura e pressão. E aí a gente chega aqui, olha, nós temos a CNTP. Todo mundo já ouviu falar sobre a CNTP? Condições normais de temperatura e pressão? São valores definidos, tá, gente, de temperatura e pressão. E aí a gente consegue saber o volume ocupado por um gás nessas condições. A CNTP antiga fala o seguinte, a gente tem condições padrão, né, como se fosse números padronizados para temperatura e para pressão. Que números são esses? A temperatura é de 0 graus Celsius e a pressão é de 1 atm. Só que, para a gente fazer cálculos, a temperatura ela tem que estar em Kelvin, que é uma outra escala de temperatura. Ô, gente, estou falando alguma novidade aqui? Não, isso você tinha falado na aula passada. Você falou falado. até que é a antiga que é mais usada em prova, esses negócios, não é a nova. Ah, beleza. Então, já podemos avançar aqui. Aí, a CNTP, ela foi atualizada, mas até aparecer nas provas ainda vai demorar um bocado, né? Então, a gente vai usar essa CNTP antiga, que a temperatura é 0 graus, mas a gente precisa desse valor em Kelvin. Então, 0 graus Celsius é equivalente a 273 Kelvin. Toda vez que a gente quiser transformar qualquer temperatura em graus Celsius para Kelvin, é só somar 273, tá?
Então, beleza. Aí o que a gente sabe é o seguinte, olha, que na CNTP antiga, que é o que a gente vai usar, um mol de qualquer gás, pode ser oxigênio, pode ser neônio, pode ser gás carbônico, qualquer gás, vai ocupar um volume de 22,4 litros, tá? Então, qualquer gás vai ocupar esse volume. Na CNTP atual, esse volume é um pouquinho maior, mas a gente nem precisa se preocupar com ele, tá? E aí, mas nem tudo são flores, e aí se o gás ele não tiver nas condições normais de temperatura e de pressão, a gente não pode falar que ele tem esse volume de 22,4 litros. Se não tiver na CNTP o gás, a gente vai ter que usar essa fórmula aqui, olha, PV igual a nRT, onde o P é a pressão e tem que estar em atm, o V é o volume, o N é a quantidade de matéria, que é expressa em mol, o T é a temperatura, que tem que estar em Kelvin, e o R é uma constante. Olha essa Juba Brasil, que é o volume N. Quem falou aí, gente? Professora, desculpa, eu estava aberto o microfone. Tá bom, tudo bem. Eu me desconcentrei aqui. Achei engraçado também. Ai, gente. Quem nunca, né, deixou o microfone ligado sem querer? Ouvi um áudio bobo aqui, desculpa mesmo. Tudo bem. Achei até que você estava falando do meu cabelo, falou ser uma juba. Eu falei, sou eu. Não, foi não, mas tá lindo seu cabelo, mas foi o áudio bobo que eu ouvi aqui, desculpa, viu, professora? Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, então. Então, aqui, se o gás ele não tiver nas condições normais, né, se ele não tiver numa temperatura de 0 graus e numa pressão de 1 atm, a gente tem que usar essa fórmula aí. E tem que conhecer, né, cada uma das variáveis aqui da fórmula. Aí, toda vez que a gente tiver que usar a fórmula, a gente tem os outros dados, está faltando só um, né? Então, essa fórmula aqui, para a gente lembrar dela, olha, por você, nunca rezei tanto. Ou então, assim, ó, padre velho não rejeita terço, tá? Para a gente lembrar essa sequência aí. Padre velho não rejeita terço. E aí, essa constante, geralmente, a prova dá, tá, gente? Esse valor aqui, ó, 0,082. Então, é só substituir. Então, o enunciado da questão vai te dar uma pressão, vai te dar uma temperatura, a constante também é dada, e aí você vai conseguir descobrir o volume daquela quantidade de mol que está presente no sistema, tá bom? Então, passando aqui. Olha só, esse esqueminha aqui, acho que a gente parou foi aqui, né, gente? Nessa imagem, não foi? Foi nessa imagem. Vocês já conseguiram anotar? Deixei salvo aqui para eu ver depois. Porque essa imagem ela é importantíssima, gente. A gente precisa dessas informações aí toda vez que a gente tiver que resolver um problema envolvendo cálculos químicos. Então, o mol, a gente consegue relacionar ele com massa, com quantidade de partículas e com volume. Para cada uma dessas relações, a gente vai usar uma ferramenta. Toda vez que o mol estiver relacionado com quantidade de partículas, a gente usa o número de Avogadro. Quando ele está relacionado à massa, a gente usa a massa molar. E quando ele está relacionado ao volume, aí tem duas possibilidades. Se tiver nas condições normais de temperatura e pressão, o volume de 1 mol é 22,4 litros. Se não tiver, a gente tem que usar a fórmula, tá bom? Então, vamos lá. Para os exemplos, olha, esse aqui a gente já tinha feito? Confere. Acho que a gente não tinha feito nada ainda. Porque parou naquele slide. Tá. Naquele negócio. Então beleza. Então, vamos tentar fazer isso daí. Olha, gente, qual que é a massa de meio mol de NaOH? Qual a massa de meio mol de NaOH? Como que eu faço essa relação de massa para mol? Tem que achar a massa do... Nossa, sempre falta a palavra na minha cabeça. Mas tem que achar a massa do NaOH. É a massa molar, né? Você vai achar a massa molar, ou seja, quanto que vale a massa de 1 mol. Sabendo a massa de 1 mol,
A metade é fácil, né? Meio mol vai ter a metade dessa massa. Então, quanto que é a massa de 1 mol de NaOH? Olhando para a fórmula ali, pelos dados do enunciado. 40? 40. Então, 1 mol de NaOH tem 40 gramas. Então, qual que é a massa de meio mol de NaOH? 20 gramas. 20 gramas. Então, massa de 20 gramas. Beleza. Vamos para mais um. Olha só. Qual a quantidade de matéria presente, né? Ele não tem a palavra presente. Qual a quantidade de matéria em 1,96 gramas de ácido sulfúrico? Foi até um dos exemplos que a gente começou a fazer, né? Ácido sulfúrico. Qual a quantidade de matéria em 1,96 gramas de ácido sulfúrico? É só somar esses números ou tem que modificar alguma coisa? Porque tá assim Esse tem a que foto fazer do... o trem do mol, e aí é tipo aquele do regra de 3, né? É isso. Isso. O anterior também era uma regra de 3, só que assim, mais fácil de observar, né? Porque de 1 para meio era mais fácil, mas também é uma Tá. regra de 3, tá? Uhum. Todas essas questões de cálculos químicos, gente, dá para resolver com regra de 3, tá? Tentem fazer, vamos marcar aí, 2 minutinhos, dá para fazer. 32 Vou mais esperar um pouquinho. 32 vezes 1. 27. 47. Massa. Massa 45. Aí. 47. Não, então pode deixar, eu vou colocar aqui no computador. E aí, gente, deu para fazer? Deixa eu ver. 98,12? Não, Bela. Não. Vamos fazer junto, gente? Olha só, muita calma, tá? Para a gente fazer essas relações aqui. Não quero que vocês desistam. Vamos lá, vocês vão ver que não é tão difícil assim quanto parece, tá? Olha só, vou fazer junto com vocês. Deixa eu... Como que eu saio aqui? Olha só, tem pronto aqui nos slides, mas eu vou escrever com vocês que eu acho melhor. Aqui era o próprio exemplo do ácido sulfúrico, né? A gente já tinha até calculado que a massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. Então, até vou deixar aqui. 98 gramas por mol. O que significa isso? Toda vez que a gente lê essa informação, né, da massa molar, olha só, 98 gramas por mol. Isso significa o seguinte, ó, automaticamente a gente já tem que interpretar isso assim. Olha, significa que 1 mol de ácido sulfúrico, 1 mol de ácido sulfúrico tem uma massa de 98 gramas. Só que o enunciado está falando, não é de 98 gramas, ele está falando de 1,96 gramas. Essa massa vai ser igual a quantos mols? X. Como que a gente resolve isso aqui? Dividiu 98 por 1,96?
Aí é 1,96 dividido por 98. Ah, Né? Porque olha, ao multiplicou contrário. cruzado. Aí, gente, olha só, se fosse no Enem, para a gente ganhar tempo. Olha só, se esse número aqui não tivesse vírgula, olha só, se não tivesse vírgula, tá vendo que 196 é o dobro de 98? Se não tivesse vírgula, 196 é o dobro de 98, não é? Então, olha, daqui para cá foi multiplicado por 2, né? Se fosse assim, sem vírgula. Aí, do outro lado, ia ser multiplicado por 2 também. Então, do outro lado, daria 2. Só que a gente não pode esquecer da vírgula. O número, olha só, o que aconteceu da linha de cima para a linha de baixo? Ó, multiplicou por 2 e ainda, só que andou 2 casas com a vírgula. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou multiplicar por 2 e depois andar 2 casas com a vírgula para a esquerda. Andar 2 casas para a esquerda significa fazer o quê, gente? Eu estou dividindo ou multiplicando se eu estou andando com a vírgula para a esquerda? Dividir. Dividindo. E o número está diminuindo, olha só. Então, se eu andei 2 casas para a esquerda, significa que eu dividi por 100. Então, ó, 1, 2. Multiplicar por 2 e dividir por 100 dá esse resultado aqui, olha, 0,02 mol. Olha só, multiplicar por 2 e dividir por 100, isso equivale, se a gente simplificar isso aqui não é 1 sobre 50? Simplificando, olha, divide em cima e embaixo. Então, quer dizer que multiplicar por 2 e dividir por 100 é a mesma coisa que dividir por 50. 1 mol dividido por 50 dá 0,02. Tudo bem, gente? Observar o que está acontecendo na regra de 3 é para a gente ganhar tempo na prova, tá? Porque pensando que a gente não tem calculadora, então é bom quando a gente consegue economizar esse tempo. Conseguiram visualizar aqui o que eu fiz? Ó, tirando a vírgula, eu estou vendo que o número de baixo é o dobro do de cima. Então, do outro lado também seria o dobro. Mas aqui tem 2 casas depois da vírgula, então eu tenho que deslocar essas 2 casas. Então, virou 0,02 mol de ácido sulfúrico. Entenderam, gente? Se vocês não tiverem entendido esse jeito que eu pensei aqui, é só montar a conta, tá? O que vocês acharem mais fácil, ó. Porque se fosse fazer aqui na forma de multiplicação cruzada, então olha só, ia ficar 98 vezes x é igual a 1,96. Então, x vai ser igual a 1,96 dividido por 98. Certo? Isso aqui dá 0,02. Tudo bem, gente? Deu para entender? Eu tinha feito errado, porque eu dividi 98 por 1,96. Eu também fiz Então foi um erro na hora da regra de 3, né? Vamos lembrar ali, ó, tem que multiplicar cruzado e aí igualar, né, os dois lados. Olha, então, multiplicando cruzado. O da esquerda junta com a direita lá em cima. Então, 98 vezes x é igual a 1 vezes 1,96. Então, faz essa divisão, deu 0,02. Beleza? Beleza. Então, vamos fazer mais um exemplo? Agora que vocês estão ganhando confiança. Vamos ver. Deixa a confiança invadir aí, hein? E esse daí, gente, esse é um pouquinho diferente. Olha, está relacionando o número de moléculas presentes em 0,2 mol de CO2.
Então, agora a gente vai relacionar quantidade de partículas com mol. Volta naquela imagem lá que eu falei para vocês anotarem ou tirarem um print, para ver. Se toda vez que você quer relacionar mol com quantidade de partículas, a gente vai precisar de qual ferramenta? Mol com quantidade de partículas. Número de Avogadro? Exatamente. Então, uma outra regra de 3 aí. Pelo número de Avogadro, qual a informação que você tira do número de Avogadro, Guilherme? O número de partículas. Então, você sabe que em 1 mol tem uma determinada quantidade de partículas, né? E quando você tiver só 0,2 mol? Então, é só montar essa regra de 3 aí. Aí vocês me falam quanto que vocês acharam, tá? Mas, tipo assim, vai mudar, que era aquele 6,23? Isso, 6,02 vezes 10 a 23. Vezes 10 a 23. Isso, 6,02 vezes 10 a 23. Quanto que vale o C, professora? A massa do carbono é 12 e do oxigênio é 16. Mas nesse caso você não vai precisar de massa. Porque a gente não está transformando só mol para quantidade de partículas. Ah, entendi agora. Tá? Não vai precisar da massa aí. Eu não sei se eu sei fazer essa. Tipo assim, eu tô colocando aqui no número de Avogadro, por exemplo, 6,02, ele é tipo 100%? É tipo isso? É porque, tipo assim, é 1 mol, ele é 1, na verdade, né? E- Ele é 1. Ele é 1. Se você considerar que 1 é 100%, É, a quantidade de moléculas, número de moléculas de 0,2 mol, né? Tá parecendo que a conexão tá instável. a sua? A minha? Não, a minha, apareceu que a minha estava instável. Ah, tá. Deu para ouvir? Deu? É, Olha, você falou que é 1, né? 1 mol o total. Ah, tá. Eu só não coloquei no lugar certo. Tá. Tá, então Tipo assim, eu coloquei vamos entender. 0,2 embaixo de 6,2. Isso é muito importante ter falado. Quem falou isso foi a Bela. Bela. Olha só, na regra de 3, é muito importante a gente colocar grandeza debaixo de grandeza. Então, olha só, eu sei que 1 mol de CO2, 1 mol de qualquer coisa, na verdade. 1 mol de qualquer coisa tem 6,02 vezes 10 a 23 unidades dessa coisa. Nesse caso aí, a nossa coisa são moléculas, né? Moléculas de CO2. Então, 1 mol de CO2 tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Ixi, deu uma travada aí, né? Não, mas eu tô escutando, o áudio não travou, não, só minha tela. Não, beleza. Que travou para mim também a tela. É, Então,
Então, aqui, ó, se a gente tem 1 mol, se 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23, e quando a gente tiver só 0,2 mol? Aí a gente faz, aí pode fazer multiplicação cruzada, gente, ou então observar também o que está acontecendo de um número para o outro. Se vocês acharem difícil observar o que está acontecendo de uma linha para outra, faz a conta que vai ser sucesso também. Olha só, como que a gente resolve conta envolvendo potência de 10, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar um print aqui. Olha só, nesse caso, a gente está multiplicando, vamos ver se dá para enxergar aqui. Olha só, o que a gente está multiplicando? É 1 vezes x, né? 1 vezes x, que é igual a 0,2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23, não é isso? A conta que a gente está fazendo é essa. Então, o x vai ser igual a esse produto aqui. 1,204, né? Que dá multiplicação. Isso. Olha só, o que é 0,2? Se eu colocar ele na potência de 10, fica mais fácil de fazer a conta. 0,2 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 1. Não é isso? Olha só, expoente negativo, aí depois ele vai para a esquerda, né? Então, 2 vezes 10 a menos 1, vezes o restante todo ali. Aí, pelas regras da matemática, gente, quando você está multiplicando potência de mesma base, qual que é a regra? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e multiplica os expoentes. Soma os expoentes. Soma os expoentes, isso. Então, os outros números, a gente vai multiplicar normal. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando 2 vezes 6,02. Essa conta tá fácil. 2 vezes 6 dá 12. 12,04. Não é isso? 12,04. E o restante aqui que está na potência de 10? Ó, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, menos 1 com 23 é a mesma coisa que 23 menos 1, né? 23 menos 1 dá 22. Então, olha, ficou 12,04 vezes 10 elevado a 22. Mas para a gente escrever na forma de notação científica, o número ele tem que ser menor do que 10. Né? Ele vai até 9,9. Então, eu tenho que deslocar essa vírgula aqui. Ó. Se fosse nas alternativas, não ia ter 12,04 vezes 10 a 22. Ia ter essa opção aqui. Ó. Se a vírgula está depois do 2, eu tenho que fazer esse número virar 1. Então, quando ele vira 1, ele vira 1,204. Não é isso? Então, eu andei com a vírgula para a esquerda. Se eu andei para a esquerda, o expoente vai aumentar. Tá? Eu lembro que na escola eu decorei assim, ó. Vírgula para a direita, expoente diminui. Que aí fala, direita diminui, DD. Vai para a direita, o expoente diminui. Vem para a esquerda e só sobra aumentar, né? Nesse caso aqui, como a vírgula veio para a esquerda, o expoente aumenta. Então, a resposta fica assim, ó. 1,2, arredondando, né? Vezes 10 elevado a 23. Deu para entender, gente? A gente vai... Deu para entender. Eu não tinha entendido mesmo que, tipo assim, realmente, tipo, 1 mol de CO2. Eu acho que na hora que escreve, assim, vai clareando. Aí eu tinha entendido isso, 1 mol de CO2, para colocar igual tá aqui no enunciado, 0,2 mol de CO2. Isso. Coloquei no lugar errado. Não é besteira a gente escrever tudo nessas questões que tem cálculo, porque facilita muito o entendimento. Quando você está vendo assim, ó, exatamente, ó, 1 disso é igual a isso. Então, escreve tudo, porque vai ficar muito mais fácil você entender o que você está fazendo. Tá? Vou colocar mais um aqui. Olha só. Qual a quantidade de matéria em 18,06 vezes 10 a 23 íons de Ag+. Aí, gente, esse íon é só para dar uma dificultada, mas assim, não muda nada, na verdade. Quando a gente está falando de quantidade de matéria, né, quando o mol está sendo relacionado à quantidade de partículas, sempre pode ser qualquer coisa. 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23. A coisa que a gente está medindo aí são os íons, né? Esses íons prata,
que é o Ag+. Mas poderia ser qualquer coisa, pode ser moléculas, pode ser átomos, podem ser elétrons, tá bom? Então, tenta fazer isso daí, por favor. Pessoal, dá para multiplicar por 3 direto no número de avogado? Porque parece que é aumentativo ali de 3. Olha, muito bem. Muito bem. Maravilha, você já enxergou que aquele ali tá, o expoente é o mesmo, né? 10 elevado a 23 está ali. Só que o número que está multiplicando é o 18,06. 18,06 você já enxergou que é 3 vezes maior, né? Então, qual que é a sua resposta aí? Deixa eu ver. Guilherme, eu também sou sua fã. Muito bem. Não, mas número Já eu tem um acho mais fã-clube. fácil. Quando é só número, eu acho mais fácil. Aí quando tem que explicar as coisas a mais, eu já acho complicado. Mas analisar número assim, eu já consigo. Entendi. Ah, que ótimo. Queria esse raciocínio matemático. Aqui realmente faz falta, gente, essa visualização, assim, o que está acontecendo com os números, qual que é a relação entre um número e outro, mas a boa notícia é que é tudo prática, tá? Então, assim, façam muitos exercícios, eu vou mandar esse material para vocês lá no grupo, e aí tem vários exemplos, aí sempre assim, tem o exemplo com o slide em branco, e no próximo tem a resposta, tá? Aí vocês podem conferir logo em seguida. Então, qual foi a resposta que vocês acharam aí? Guilherme já desvendou a charada, né? Que é o 18,06. Ele é 3 vezes maior do que o número de avogado. Então, aqui, ó, quando eu tenho 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23. 18,06, olha só, tô vendo aqui que é o triplo. Não preciso nem mexer com essas contas, porque o expoente é o mesmo. O que está mudando é aquele número da frente. Ele está sendo multiplicado por 3. Então, se antes eu tinha 1 mol, na segunda linha eu vou ter 3, tá? Então, 3 mol de íons. Beleza? Podemos seguir? Mais um aqui para a gente terminar. Número de moléculas. Esse aí, ó, esse aí já dificulta um pouco, ó. Número de moléculas em 34 gramas de amônia. Amônia tem fórmula NH3. Qual é o número de moléculas presentes em 34 gramas de amônia? E aí, galerinha, deu tempo? Aí são
2 gramas, né? Tipo, multiplicando por 2, porque 17 por 2 é 34. 17 por 2 é 34. 2 gramas não, né? Olha só. Não, 2 gramas não, é o dobro de gramas. Isso, se é o dobro de gramas, né? Ou seja, se a massa é o dobro, então todo o resto é o dobro também, né? Gente, Dobro eu de- vou te falar, eu 3 mols. não anotei aquela hora as unidades de grandeza que você passou daquela vez que deu 98 do ácido lá, e aí agora eu não soube montar. Eu tô assim, tentando procurar aqui no caderno o último que eu fiz, só que eu anotei só os números, não anotei a grandeza, e não soube montar agora. Tipo assim, onde que eu coloco qual? Mas tipo assim, seria 17 gramas de NH3, aí eu fiquei perdida. Então, aí, olha só, o enunciado, nesse caso aí, não vai ser uma relação direta, que a gente quer saber quantas moléculas estão presentes numa determinada massa. O que a gente sabe até agora é que eu consigo relacionar o mol com a massa e o mol com a quantidade de moléculas. Agora, fazer a relação, essa ponte, número de moléculas para massa, Ah, tá bom. aí a gente ainda não tem como fazer. Tá. Agora, a gente consegue estruturar isso numa regra de 3. Olha só, vamos fazer aqui. Para a gente fazer uma só, deixa eu tirar print aqui, vai ser melhor. Olha só, vamos fazer uma regra de 3 só. Uhum. Porque nosso objetivo é ganhar tempo na prova, né? Então, o que a gente tem de informações aqui? O enunciado já deu a massa molar, ótimo. Então, aqui, ó, o que eu estou vendo aqui? Que 1 mol de NH3, Daqui a 1 pouco a senhora mol tá indo lá, vai ligar o telefone. equivale Daqui a pouco a a senhora tá indo. 17 gramas. Hum. Então eu tava começando certo. Isso. Eu não sabia. Só que eu já botei ela 2 vezes fazendo. Ligado aí, gente. Peraí. Então, você tá fazendo, você já pensou? Thalita, seu áudio está ligado? Acho que foi. Então, aqui, olha, 1 mol de NH3 tem 17 gramas, mas 1 mol também a gente consegue relacionar com a quantidade de partículas, né? Então, 1 mol é igual a 17 gramas, mas também é igual a quantas moléculas? A 34 aqui? 34. Não, quantidade de moléculas. Seria o Avogadro 6,02. Isso mesmo, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, essa relação a gente consegue, ó. A gente precisa fazer uma ponte ali. Porque 1 mol é igual a 17 gramas, mas esse 1 mol também é igual a 6,02 vezes 10 a 23. A pergunta é, qual é o número de moléculas? Opa, então o que eu não sei tá aqui, ó. O número de moléculas, o que eu não sei tá aqui, o nosso X. Espera aí que ficou ruim essa cor aqui. Vamos colocar outra aqui. Ó, o que eu não sei, vou colocar aqui de amarelo, ó, tá aqui. Qual é o número de moléculas presente em 34 gramas? Agora ficou fácil, ó. Não preciso do mol aqui embaixo. Sim. Ficou uma regra de 3 comum. Guilherme, eu sei que tinha sacado aí os números. Vai dar quanto aqui? O que aconteceu de uma linha para outra? Multiplicou por 2, adicionou mais. Isso. Multiplicou por 2, né? Olha só. 17. 17, 34. Isso. Para o 17 virar 34, multiplicou por 2. Então, então do outro lado, o nosso X, né? Nossa interrogação ali, também vai ser multiplicar por 2. Gente, eu vou gravar isso na minha mente. Vai sim, amém. Vai isso na minha mente. Olhar e pensar, isso aí multiplicou por quantas vezes, será? Isso mesmo. Isso é muito importante visualizar o que aconteceu com esse número. Dividiu, multiplicou por 3, dividiu por quanto? Então, aqui, ó, 12,04 vezes 10 é 23. Só que na alternativa não ia ter esse valor aqui. Que foi o mesmo caso que aconteceu naquela hora, né? Na notação científica, o número ele tem que estar... 1,2. Isso, 1,2. E se ele virar 1,2, o que acontece com o expoente? 22. Aí, olha só, vamos fazer um macetinho que eu decorei na escola, vamos ver se serve para vocês. Ó, estou deslocando a vírgula para a esquerda. Para a esquerda, se para a direita diminui,
Para a esquerda, só sobrou o expoente aumentar. Né? Então, eu vou para a esquerda. Pode Ele lembrar aumenta. assim, que é consoante com consoante, vogal com vogal. Para a direita, o expoente diminui. Para a esquerda, vogal, o expoente aumenta. Aumenta, legal, gostei. Então, tá, o 24. Esquerda aumenta. 1,2 vezes 10 é 24. Ótimo. Tá? Ô, gente, já Beleza. estourei meu tempo. Muito aqui. obrigada. Por nada, obrigada a vocês pela participação, gostei de ver, vou mandar lá no grupo, tá? Oi, Nina, boa noite. Me Ei, desculpa Thalita, boa noite. por ter pegado o tempo da sua aula aqui, viu? Não, tranquilo. Um beijo para você, gente, aproveita.